Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o VGIR11, é um fundo de papel da Valora, é um fundo de CRI, né? Para quem prefere. É um fundo de base 10. Quem acompanha o canal sabe que eu sou entusiasta dos fundos de base 10, porque eles cumprem um papel social bacana, democratizam o investimento em fundos imobiliários, tornam esses investimentos muito mais acessíveis, né? Então, aumenta a liquidez do fundo, enfim, coisas muito boas acontecem, tá? Então, temos aqui mais um fundo de base 10 da carteira. Eu estou montando a carteira de investimentos ainda, coloquei esse fundo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, indicadores, fiz algumas simulações para a gente ver se ele é um fundo rentável, se é um fundo que funciona, enfim. Aqui no canal vocês já sabem que eu não recomendo nada, né? Falo apenas do que eu estou fazendo. Se o vídeo for te agregar, te ajudar de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Você leva segundos para fazer isso, tá? Aqui eu não tento te vender apostila, não tento te vender curso, não tento te vender caneca, enfim. Eu entrego um conteúdo de graça para vocês, tá? Em forma de vídeo. Falo sobre os fundos do que eu estou fazendo. Se for te agregar, se for te ajudar, pô, deixa o like para me incentivar a continuar produzindo esse material, porque é a forma que você tem de indicar que eu estou te ajudando, né? Que eu estou no caminho certo e eu vou te agradecer muito por isso. Então vamos ao nosso vídeo, galera. O VGIR11, né? Fundo de base 10, valor da cota muito acessível, R$ 9,82. Então, quer dizer, com uma nota de R$ 10 você compra uma cota desse fundo. E por que isso é importante? É importante, por exemplo, por causa disso aqui, ó. Essa matéria que saiu no site da B3, né, em 27 de março desse ano, ela diz que as classes C, D e E têm puxado os investimentos na Bolsa de Valores, né? E quem é essa galera das classes C, D e E? É essa galera que eu vou te mostrar aqui agora. Ó. É a galera que ela forma mais de metade da população brasileira. Ela compõe mais de metade da população brasileira, tá? Então, essa galera que a gente está vendo aqui agora, elas fazem investimento. Elas descobriram o mercado financeiro. E isso é muito bom, né? Quando a galera adquire educação financeira, as coisas fluem melhor, né? Ela passa a ter uma reserva de emergência, passa a ficar menos endividada, enfim. Então esse pessoal eles estão investindo, tá? E qual é a renda que esse pessoal tem para investir? De acordo com essa matéria, por exemplo, ó, as classes D e E, que formam mais de 50% da população, elas têm uma renda familiar de até R$ 2.900 por mês. Quer dizer, essa galera, além de conseguir pagar todas as contas, ainda tira dinheiro para fazer investimento. Então é por isso que é importante você ter um fundo imobiliário cuja cota seja acessível, beleza? Bom, o VGIR11 ele pagou 14,97% de rendimentos nos últimos 12 meses. Não significa que ele vai pagar isso daqui para frente, tá? Pode pagar mais, pode pagar menos, enfim. Fato é que ele teve uma excelente rentabilidade. O P sobre VP dele está um pouquinho deslocado porque ele está negociando um pouquinho acima do valor patrimonial, tá? A liquidez diária dele é de 3,5 milhões, ou seja, muito boa. Né? Você não vai ter dificuldade de comprar nem vender cota. A variação dele nos últimos 12 meses foi de 13,82%. O que significa isso? O investidor 10, quando ele te dá esse percentual, ele coloca aqui dentro dividendo e valorização ou desvalorização no valor da cota. Então, olha só, se eu te mostrar, por exemplo, na Status Invest, ela vai te dar uma valorização negativa nos últimos 12 meses. Então, se você pegar essa desvalorização e subtrair do yield que o fundo te pagou, você vai chegar a um valor muito parecido com esse daqui, que o investidor 10 está te apresentando, tá? Então, isso é só para você não ficar confuso se você for olhar outras plataformas. Bom, mas o que a gente destaca aqui desse fundo? Ele é um fundo que tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão, então bastante grana, né? Mais de 229 mil investidores. O valor patrimonial da cota é 9,76, quer dizer, abaixo do que ele está sendo negociado no mercado secundário, por isso é que o P sobre VP está deslocado. O rendimento dele foi de 12 centavos. Uma outra coisa muito bacana que eu gosto de olhar é isso aqui, ó, rentabilidade e rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? É aquilo que o fundo te devolveu já acima da inflação.
Então a gente repara que esse fundo aqui, ó, ele teve uma rentabilidade já acima da inflação de 9,33%, quer dizer, excelente, tá? Bom, eu fiz algumas simulações aqui para a gente ver se esse fundo realmente funciona. Então repara, eu estou aqui na Valor Invest, né? E eu peguei aqui o VGIR em verde, o CDI e o IPCA. O CDI é o azul, o IPCA é o cor de abóbora. Se a gente pegar uma janela de 1 ano, ele teve uma valorização aqui, uma rentabilidade, muito próxima do CDI. Né? Ele teve 12,75, enquanto o CDI deu 13,16. Então isso pode te levar a pensar da seguinte maneira: para que eu vou investir em renda variável se o CDI, que é renda fixa, é muito mais seguro e está me pagando até mais? Né? Então vamos pegar uma janela um pouco maior de tempo para a gente olhar isso melhor. Só antes de eu mudar essa tela aqui, repara que o IPCA foi de 4,61. Tá? Então quer dizer, para defender do IPCA, o fundo foi maravilhoso. Tá? Vamos pegar uma janela de 2 anos aqui. Olha como a coisa já muda de figura. Então você repara que na maior parte do tempo ele performou acima do CDI, que é essa reta aqui, ó, azul. Tá? E o IPCA está lá embaixo, então quer dizer, ele te dá uma rentabilidade muito acima do IPCA, né? Protegeu o seu dinheiro da inflação e ainda te deu uma rentabilidade acima do CDI. Então aqui, ó, ele deu ali 37,40%, o VGIR, né? 37,40%. O CDI deu 26,79% e o IPCA 10,69%. Então, quer dizer, quando você estender um pouquinho a janela de tempo, a coisa já ficou com um aspecto muito melhor. Isso vai levando a gente a entender o quê? Que investir em fundo imobiliário é uma coisa de ter paciência, cara. Né? É uma coisa de você investir a médio e longo prazo. Né? Você olhar para uma janela de tempo um pouquinho maior. Né? Quer ver? Vamos ver aqui com 3 anos, ó, o que acontece. Olha lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Cara, se você pegar uma janela de 3 anos, o VGIR te dá uma rentabilidade de 71,96%, o CDI 31,87% e o IPCA 22,24%. Então, gente, ter um pouquinho de paciência com investimento em fundo imobiliário é uma coisa importante. Escolha bons fundos, né? Não vai ficar entrando em fundo, alocar tudo em high yield, que é fundo arriscado. Né? Escolha risco médio ou risco baixo, né? Que é o middle risk ou o high grade. Né? E aí você, no decorrer do tempo, consegue ver uma valorização bacana dos seus ativos. Tá legal? Bom, para o vídeo não se alongar muito, vamos vir aqui para o relatório gerencial. O que ele destaca aqui para a gente? Que 99,3% do patrimônio estão investido em CRIs. Então, ele é um fundo que investe majoritariamente em CRI. Tá? Ele é um fundo... Aqui ele vai falar um pouco das operações que ele tem feito, mas eu vou destacar aqui o maior percentual de comprometimento do PL, que é o patrimônio líquido, é de 8,3%, com um único CRI. Anteriormente era 9,1%, ele já conseguiu reduzir para 8,3%. Lembrando que isso daqui nunca deve passar de 10%, tá? Se passar de 10% já é muito risco, né? Então você tem que ficar atento. Quer dizer, aqui ele está dizendo que nos últimos 12 meses ele teve uma rentabilidade aí equivalente a CDI mais 2,6%, quer dizer, muito boa. Tá? Vai dizer para a gente que todos os CRIs estão adimplentes, tá? Vai dizer para a gente também que nessa DRE aqui, ó, ele vai dizer que, por exemplo, isso aqui é muito importante você ficar atento, tá? No ano de 2023, ele teve como resultado 127 e distribuiu 126. Então, quer dizer, ele distribuiu em 2023 menos do que ele arrecadou. Significa o quê? Que ele teve caixa, né? Fez caixa. O fundo tem que ter reserva, é importante. Mas se você pegar os últimos 12 meses, ele fez de resultado 147 e distribuiu 148. Então, como é que um fundo distribui mais do que ele arrecada? Tem que ficar atento com isso, tá? Aqui ele diz que ele está com 1 centavo de reserva, então talvez explique aquela diferença ali. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Esse gráfico aqui muito bacana, o vermelho seria a rentabilidade do CDI, tá? Em azul
é o lucro líquido caixa, o resultado que ele fez, e em cinza é o que ele distribuiu. A barra azul tem que estar sempre maior do que a barra cinza, tá, galera? Isso é importante. Significa que o fundo está fazendo caixa, ele tem reserva, ele está arrecadando mais do que ele está distribuindo. Então, show de bola. Aqui ele vai falar sobre a carteira de ativos, né? Aqui, ó, aquele percentual máximo do PL de comprometimento 8,28%, tá? Isso é importante. E aqui ele vai te dar vários outros gráficos, por exemplo, ó, aqui ele vai dizer que 99% do dinheiro está investido em CRI, né? E cerca de 99% é indexado ao CDI, então quer dizer, um fundo de CDI, Selic caindo, o CDI também cai, a rentabilidade do fundo diminui, então isso vai acontecer nos próximos meses, é normal, tá? A gente está vendo aqui nos indexadores. Então assim, gente, tem muita informação bacana aqui que eu não vou me alongar muito, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas assim, basicamente ele está dando mais do mesmo, ele está reforçando o que eu falei para vocês, tá vendo? A rentabilidade dele no decorrer dos meses aí, ó, sempre acima do CDI, tá? Então assim, aqui ele vai falar um pouquinho dos credores, né? Quem é, quais são as taxas, qual o prazo de vencimento, enfim. Isso é para você olhar com calma depois. Deixa eu dar uma olhadinha com vocês rapidamente no Home Broker. Repara que ele está com um belíssimo movimento de subida aqui. A cota está oscilando em tempo real entre 9,83 e 9,82, tá? Então, quem comprou ele, por exemplo, aqui, ó, em março, está aí gozando de uma rentabilidade de mais de 16% só na valorização da cota, né? Então, vamos esperar que ele continue assim, tá? O que eu tenho desse fundo? Vamos dar uma olhadinha. Tenho ele na carteira? Tenho. É um fundo de base 10. Estou montando a carteira, então estou colocando vários ativos aí, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê? Vegir, tá aqui, ó. Tem 48 cotas dele, até o presente momento, valor total investido. Meu preço médio está 9,65 e o atual está 9,81. Por quê? Porque eu espero ele descer até o valor patrimonial e compro. Eu não gosto de ficar comprando fundo de papel acima do valor patrimonial. Então, é minha opinião pessoal, tá? Muito, dependendo se o papel for muito bom, tiver muita qualidade, aí eu até arrisco comprar ali com P sobre VP igual a 1,01, 1,02, tá? Estourando 1,03. Mais do que isso eu não arrisco não. Mas o ideal é esperar ele voltar no valor patrimonial, tá? Então por isso é que o meu preço médio está abaixo do valor atual do mercado secundário. Galera, te agregou, te ajudou, te elucidou? Deixa seu like, se inscreve, tá? Quando você faz isso, você diz para mim que eu tô te ajudando, que eu tô acertando, que eu tô no caminho certo, que o vídeo tá bacana, me dá um super incentivo e eu fico feliz e continuo produzindo material para vocês, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, desejo a vocês ótimos investimentos, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.